Capítulo 31. Cassie recuou até a segurança da sala de estar, incapaz de tirar os olhos da forma caída e imóvel de Ryan. Ele está morto, ela repetiu. Com calafrios de choque, ela abraçou-se, lembrando-se da sensação do punho dele quando tentará tirar seu pulso. Tinha estado pegajoso e gelado, como um pedaço de carne e não como um punho. Aquilo fez com que sentisse náusea e engolisse em seco. Precisava buscar ajuda. Deveria acordar alguém. Cassie sentia o cérebro lento pelo choque e susto. Fazer o que era necessário parecia impossível. Não sabia como chamar os serviços de emergência ou quem deveria responder. Teria que perguntar a alguém, mas não às crianças. Não podiam saber que o pai delas estava morto. Trish. Deveria acordar Trish. Pensou em qual seria a reação se Trish com o pavor coagulando em seu estômago. Cassie atravessou o corredor de forma atrapalhada e bateu na porta do quarto. Trish, chamou suavemente, percebendo que soltava a palavra aos soluços. Trish, posso entrar? Temendo que Trish tivesse apagada e que mais barulho acordaria as crianças, Cassie abriu a porta e entrou no quarto. Cheirava perfume e dormido. Tateou em busca do interruptor e acendeu a luz enquanto Trish se sentava, piscando. Seu cabelo estava bagunçado e sua maquiagem borrada embaixo dos olhos. Cassie imaginou que ela tivesse estado bêbada demais para tirá-la apropriadamente. Ela ainda parecia grogue. Por favor, venha rápido. Aconteceu uma coisa horrível. Cassie sussurrou. O quê? O que foi? Ryan está morto. Ele está do lado de fora, no terraço. Acabei de encontrá-lo. O quê? Trish endireitou-se, subitamente. Você está de brincadeira. Ela olhou para a cama vazia ao seu lado, como se esperasse ver o marido ali. Não estou. Por favor, venha depressa. Remexendo-se, Trish desceu da cama e correu pelo corredor, com Cassie logo atrás. Ai, senhor, Trish disse quando viu. O rosto dela enrugou-se e Cassie sentiu suas lágrimas se formando enquanto Trish avançava aos tropeços, caindo de joelhos e agarrando o punho dele para medir o pulso, exatamente como Cassie fizera. Trish nunca soube que ele tinha sido mentiroso e adúltero. Cassie só tinha visto Ryan tratando Trish como uma princesa. O que ela deveria sentir agora? Cassie não conseguiu mais assistir. Sentia-se consumida pela culpa. Foi para dentro outra vez, desabando no sofá, horrorizada com a perspectiva de dar a notícia às crianças. Um minuto depois, Trish juntou-se a ela. Ela parecia estar completamente alerta, o estupor anterior havia passado. Parecia chocada e, embora não estivesse chorando de maneira visível, Cassie teve a impressão de que ela só conseguia segurar as pontas com muito esforço. Vou ligar para a polícia. As crianças devem ficar longe. No quarto de Dylan será melhor, já que é o maior. Pode esperar lá com eles? Não tenho ideia de quanto tempo vai demorar até que a polícia chegue. Farei isso, Cassie concordou. Fez um desvio até seu quarto e apanhou as roupas mais quentes que encontrou, torcendo para que as camadas extras parassem os calafrios que pareciam vir de seu âmago. Não sabia como seria capaz de consolar as crianças, já que ela mesma sentia estar despedaçada. Levou 2 tentativas para vestir a blusa do lado certo, tremendo tanto que mal conseguia subir o zíper de suas botas revestidas. Quando estava vestida, Cassie acordou Madison gentilmente, ajudou-a a vestir um agasalho e tênis, conduzindo-a em seguida até o quarto de Dylan. Dylan já estava acordado. Cassie percebeu que o sono dele era muito leve e sentiu apreensão ao se perguntar o quanto ele tinha ouvido. Dylan, pode ir para o lado? Madison está cansada. Ela precisa se deitar. Por que ela está aqui? Cassie não podia contar a verdade a ele. Sua mãe me disse para trazê-la aqui. Ela explicará tudo em breve. Tente voltar a dormir agora. Cadê o meu pai? Madison perguntou em tom sonolento e queixoso. Consternada, Cassie olhou para ela, perguntando-se o que diabo deveria dizer. Acho que aconteceu alguma coisa com o pai, Dylan disse. O quê? Madison sentou-se. O que aconteceu? Cassie lutou para evitar perder a compostura. Lembrou-se dos momentos felizes em família na cozinha, das piadas que Ryan compartilhava com as crianças e de como ele cozinhava para eles. Eles não sabiam que ele havia ameaçado machucá-los se Cassie saísse da linha. Conheciam Ryan somente como seu pai, o centro de seu mundo. Não era sua responsabilidade dar a notícia. Ela nem mesmo era a pessoa certa para reconfortá-los agora. Eles precisavam da mãe. Por que ela não estava aqui? Quanto tempo levava para chamar a polícia? Não tenho certeza do que aconteceu, ela disse, esforçando-se para manter a voz nivelada, porque uma hesitação a levaria aos soluços e à completa falta de controle. Dylan ergueu a cabeça, espiando através da janela. Veja um carro chegando, ele anunciou e Madison juntou-se a ele, ajoelhando na cama e pressionando o rosto no vidro. Mais 3 carros, Dylan observou. Cassie mordeu o lábio. Quanto mais carros e mais polícia, provavelmente mais tempo isso levaria. Precisava que Trish chegasse antes que as crianças começassem a entrar em pânico e a especulação de Dylan já havia colocado em uma posição impossível. O que eles estão descarregando? Madison pergun to ansiosament. É uma maca. Meu pai está doente. Está machucado? Cassie mordeu o lábio. Aquela viatura diz legista na frente, Dylan disse. Isso quer dizer que alguém morreu. Ele deu as costas para a janela e encarou Cassie. Não é verdade? Ele perguntou. O médico legista leva o corpo embora, certo? Enquanto Cassie, sem jeito, ainda buscava uma resposta coerente, Madison somou 2 mais 2. Meu pai morreu. Ai, Dylan, o pai morreu, não é? Com um grito de luto, ela lançou-se nos braços de Cassie, lamuriando-se em voz máxima. Também em lágrimas, Cassie abraçou a jovem menina. Ela soluçava tanto que era incapaz de dizer algo para consolar Madison, nem sequer conseguia falar.
Tudo que podia fazer era abraçar Madison com força enquanto a menina, em seu luto, chorava convulsivamente. Capítulo 32. Ao que parecerá horas depois, Cassie ouviu passos se aproximando da porta do quarto. Não tinha ideia de por que a polícia tinha demorado tanto. Madison tinha chorado até dormir nos braços dela e Cassie havia se aninhado contra um travesseiro, fazendo o máximo para acalmar a jovem menina. Cassie não sabia se Dylan ainda processava o choque ou se estava em negação. Ele estava lendo, mas ela não sabia o quanto ele absorvia, pois ele só virava as páginas de vez em quando. Enquanto ela se esforçava para ficar sentada, Madison acordou e começou a soluçar de novo. Ouviu a voz de Trish do lado de fora, soando rouca, como se tivesse chorado. Não quero que fiquem sozinhos com ela. Por favor, Trish disse. Cassie sentiu uma punhalada de choque. Trish se referia a ela? A porta abriu e Trish entrou correndo, com o policial à paisana seguindo. Meus queridos, a mamãe está aqui. Sua aparência era de olhos inchados e de rosto branco como papel. Vou fazer companhia a vocês agora. Tudo ficará bem, meus preciosos, prometo. Cassie percebeu que nunca ouvirá Trish chamar as crianças de queridos ou preciosos. Enquanto sua mente atordoada absorvia isso, percebeu que o policial alto e careca falava com ela. Senhora? Senhorita Vale? Por favor, venha conosco. Precisamos que nos diga o que viu. Cassie esforçou-se para ficar de pé. Suas pernas tinham sido esmagadas pelo peso de Madison e, agora, uma comichão circulava por elas. Não tinha pensado que a polícia iria querer questioná-la, mas é claro que precisariam de uma declaração, já que ela havia descoberto o corpo de Ryan. Esperava que não fosse demorar muito. Ao sair pela porta, notou que Trish encolheu-se para longe dela, enrolando um braço ao redor de Madison de forma protetiva, e ficou perplexa ao ver o medo nos olhos dela. Do lado de fora, o policial careca se apresentou. Sou o detetive Bruton e este é o detetive Parker. Parker parecia mais jovem que Bruton, e mais agressivo. Era baixo e musculoso, com cabelos loiros raspados, e tinha a aparência de quem passava horas levantando pesos na academia. A forma como olhava para Cassie a deixou nervosa. Na verdade, ela corrigiu essa impressão. A conduta dos dois detetives fazia com que ela sentisse uma inquietação crescente. Sente-se aqui, senhora. A polícia havia tomado posse da mesa da cozinha. Estava coberta de papéis e documentos oficiais e havia uma bolsa de câmera no canto. Cassie sentou-se de costas para a parede e aguardou enquanto os detetives abriam espaço. Seu nome, por favor? Cassandra Vale. Endereço permanente? Cassie deu-se conta de que não possuía um. Abrirá mão de seu apartamento alugado ao sair dos Estados Unidos. Viu-se gaguejando o endereço onde ela e Jackie haviam morado enquanto sua mãe estivera viva. Seu pai havia se mudado muitas vezes desde então. Ninguém naquela casa saberia quem ela era agora. Torceu para que a polícia não solicitasse seu passaporte com a incriminadora falta de um visto de trabalho. Embora estivessem aqui por causa de uma morte, estes policiais pareciam dispostos a enfrentar qualquer infração à lei, mesmo que mínima. O que está fazendo aqui? Ela engoliu. Eu conhecia Ryan Ellis, pouco. Ele me convidou para ficar aqui por algumas semanas. Ele estava morto, não poderia contradizer sua história. Ainda assim, as sobrancelhas de Bruton se ergueram enquanto ele anotava a explicação dela. Não está trabalhando? O olhar de Parker a perfurava e, apesar do frio, Cassie sentiu suas axilas começarem a suar. Eu estava ajudando. A viúva do Sr. Ellis parecia acreditar que você foi contratada como au pair. Eu estava ajudando, Cassie repetiu, desonestamente mantendo sua história. Examinaremos o seu passaporte em um instante. Bruton e Parker trocaram olhares e Cassie sentiu-se mal. Que dia você chegou? Bruton continuou o interrogatório. Quando tinha sido? Cassie tateou o passado, tentando se lembrar de quando havia chegado aqui, cheia de esperanças de estar se mudando para algo melhor. Sua memória estava em pedaços e demorou um tempo até que se lembrasse do dia. Em um sábado. No último sábado. Como chegou aqui? Tenho um carro. Está no concerto no momento. Posso verificar o número da placa. Anotaremos depois. Agora, conte-me sobre o que aconteceu ontem à noite. Ryan e Trish voltaram tarde. Eles tinham passado a noite anterior fora. Acho que os dois tinham bebido. Trish foi direto para a cama. Eu atualizei Ryan de que as crianças estavam bem. Tomamos uma taça de vinho no terraço. Depois, fui para a cama também. Ela fechou os olhos, sem querer pensar sobre o que realmente tinha acontecido e no modo como ele tinha se voltado contra ela. O momento em que ela percebera que havia, debaixo do charme fácil dele, um manipulador perverso que não seria impedido de atingir sua finalidade. Acordei às 3 da manhã e fui para o banheiro. Ela não mencionaria o sonambulismo também, caso complicasse as coisas. Notei que a luz da varanda ainda estava acesa, então fui checar. Vi que Ryan ainda estava lá fora e, quando fui até ele, vi imediatamente que ele estava morto. Ela engoliu um soluço. Chamei Trish e ela me disse para ficar com as crianças. Eles olhavam para ela com expectativa, como se esperassem que ela dissesse mais. Mas o que mais havia a ser dito? O silêncio era inquietante. Foi Parker quem falou a seguir. Ele inclinou-se para frente, colocando seus braços musculosos sobre a mesa. Qual era o seu relacionamento com a vítima? Cassie encarou-o, confusa. Por que Ryan é uma vítima? Ela perguntou. Ela viu que Bruton olhou rapidamente de relance para Parker, como se a pergunta dela o surpreendesse. Parker, carrancudo, olhou para ela com raiva. Cassie pensou que ele provavelmente ficasse com raiva facilmente, apesar de ter sido ele a usar a palavra errada, quisesse colocar a culpa nela por ter apontado isso. Porém, em vez disso, ele repetiu, lenta e claramente. Seu relacionamento com a vítima. Amigos, Cassie disse, hesitante.
Preocupou-se se saberiam que era mentira. Trish já poderia ter lhes contado que Cassie era uma estranha que nunca havia conhecido a família. Parker olhou para ela fixamente e o silêncio ficou mais desconfortável. Tem certeza disso? Cassie sent you. Estava nervosa com o caminho que isso estava tomando. A morte prematura de Ryan expunha todos os segredos dela. Agora, estava envolvida em uma investigação e, se esta linha de questionamento continuasse, Trish descobriria o que ela e Ryan tinham feito. Cassandra Vale, a voz de Parker era dura e intransigente. Seu olhar a pregava no lugar. Seu testemunho hoje fará parte da investigação oficial da morte. Perjúrio é um crime, já que derrota a finalidade da justiça. Ele remexeu um dos envelopes marrons na mesa e tirou um saco plástico de evidências. Cassie prendeu a respiração, horrorizada ao ver que o saco continha o primeiro teste de gravidez que fizera, o que tinha falhado ao ser derrubado dentro da privada. Descobrimos isto ao fazer buscas pela casa, e a senhora Elise confirmou que não é dela. Como haviam descoberto? Cassie tinha certeza de que havia sido cuidadosa ao jogá-lo fora. Será que Dylan o guardara em algum lugar? Ou Trish suspeitara de algo e tinha saído procurando? De qualquer forma, estava aqui, exposto, junto com seus segredos. Com o estômago se revirando, ela lembrou-se de que as crianças sabiam. Madison vira Cassie beijando Ryan e sabia que ela não tinha dormido no próprio quarto. Dylan vira Cassie a caminho do quarto de Ryan, enrolada no roupão dele. Não teria chance se continuasse a negar. Dormimos juntos algumas vezes, ela sussurrou, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Sentia-se como uma prostituta, confessando isso no lar da família com a viúva e os filhos enlutados de Ryan no final do corredor. Por favor, entenda, eu não tinha ideia de que ele era casado. Ele me disse que era divorciado. Só descobri a verdade quando a mulher dele voltou de uma viagem de negócios no exterior. Os detetives trocaram outro olhar. Cassie começava a se dar conta de que havia mais nesta história. O modo como Parker chamara Ryan de vítima, até mesmo o modo como Trish olhara para ela com tanto medo mais cedo, e como ela havia exigido que Cassie não fosse deixada sozinha com as crianças. Bruten assentiu para Parker, que se levantou. Entregue o seu passaporte, por favor. Cassie acompanhou o policial até seu quarto, retirando-o em sua bolsa. Ele pegou o passaporte e eles retornaram à cozinha. Cassie estava apavorada que tomariam seu passaporte. Fora questionada pela polícia em seu último emprego, após a morte suspeita no castelo, e eles acabaram levando seu passaporte embora. Lembrou-se do trauma de sentir-se presa, incapaz de ir embora, uma prisioneira na casa. Cassie temia que isso fosse acontecer novamente. De fato, o que fizeram depois foi ainda pior. O policial tomou um gravador e falou brevemente nele, informando a data e um número de referência, além de outras informações que ela não distinguiu. Então, Parker virou-se para ela. Cassandra Vale, está presa, suspeita do assassinato de Ryan Elise. Não precisa dizer nada agora, mas poderá prejudicar sua defesa se não mencionar, quando questionada, algo que pode precisar posteriormente no tribunal. Ele continuou recitando os direitos de Cassie, mas ela não ouvia. Tudo o que podia ouvir eram os pensamentos em pânico em sua própria cabeça. Uma vez que ela admitira ter tido um caso com ele, e que ele havia mentido para ela, Cassie se deu conta de ter, involuntariamente, dado à polícia exatamente o que queriam, uma motivação irrefutável para o assassinato. Capítulo 33. Cassie encarou os policiais, aterrorizada. Bruton aparentava profissionalismo impassível, mas Parker parecia contente, como se estivesse intimamente satisfeito com o que acontecia. Não. Ela disse em voz alta. Quando eles não responderam, ela tentou outra vez. Não. Gritou a palavra. Não podem fazer isso. Não tenho direito de me prender. Sou inocente. Estão armando contra mim. Isso é uma conspiração. Recuso-me a permitir que isso aconteça. Arranjem um advogado. Agora. Parker agarrou os braços dela, forçando-os para trás de suas costas. Ela relutou, sentindo-se como se lutasse por sua vida, não só sua liberdade. Isto era um pesadelo do qual ela precisava escapar. Não podia estar acontecendo, não era real. Por aqui, por favor, senhora. Gritando a plenos pulmões, fazendo força contra o aperto das algemas, Cassie encontrou-se sendo carregada ao mesmo tempo em que caminhava até os policiais que aguardavam no carro. Somente quando giraram Cassie para forçá-la a entrar no carro, de um jeito ensaiado e eficiente, ela viu Trish e as crianças paradas na porta de entrada, assistindo a sua partida. Cassie ficou chocada por ser esta a última visão que as crianças teriam dela, a impressão final. Suas mãos contidas, sendo conduzida à força a entrar no veículo como uma criminosa. Por um crime que não havia cometido. Sou inocente, ela gritou para eles, soluçando. Estão armando contra mim. Por favor, me ajudem. Esperou que eles pudessem correr até o carro e intervir, mas eles simplesmente assistiram, e ela percebeu que Trish devia acreditar completamente em sua culpa. Cassie nunca se sentirá tão desamparada e sozinha. O caminho até a delegacia local demorou apenas alguns minutos, mas, para Cassie, pareceu uma eternidade. Ela estava soterrada pelo medo. Não eram acusações prematuras, era o sistema policial britânico que operava como uma máquina bem oleada. Se haviam realizado a prisão, era porque sabiam que tinham um caso inequívoco. Ela arrependia-se de ter relutado durante a prisão. Tomada pelo pânico, ela havia lutado contra eles instintivamente, mas isso poderia ter cimentado sua culpa aos olhos deles. Quando chegaram, a polícia ajudou a sair do carro, acompanhando-a até a delegacia. Lá, finalmente, removeram as algemas, libertando seus braços doloridos. Ela não conseguia parar de chorar. Soluçava quando a policial da delegacia, uma mulher de cabelos escuros que não parecia muito mais velha do que Cassie, tirou suas fotos e impressões digitais. Chorou enquanto eles liam seus direitos para ela novamente, ainda incapaz de absorver o que significavam. Estavam armando contra ela.
Só conseguia se apegar a isso. Trish descobrira que ela estava dormindo com Ryan e havia lhe acusado de ter causado a morte dele, de alguma forma. O fato de que esta situação fosse permitida era assustador. Cassie perguntou-se se haveria corrupção atuando. Nesta comunidade unida, Trish poderia ter uma conexão no departamento de polícia. Se fosse esse o caso, quem sabe até onde a influência dela chegaria e se Cassie seria capaz de ultrapassá-la para defender seu caso. Aqui, por favor, querida. A gentil policial tinha parado de chamá-la de senhora depois que a terceira caixa de lenços foi aberta. Agora, ela parecia adotar uma preocupação maternal por Cassie, mas o fato de ela se importar apenas fazia Cassie chorar ainda mais ao ser conduzida até a minúscula cela da prisão. A porta bateu atrás dela e Cassie ficou sozinha, trancada neste espaço gelado e estreito que cheirava a produtos químicos com uma azeda nota de vômito velho. Ela não tomara seus remédios na noite anterior. Tinha estado perturbada demais para pensar naquilo depois de escapar das ameaças de Ryan. Provavelmente era por isso que tinha tido pesadelos e sonambulado. Agora, estava aqui, trancada em uma cela policial sem os remédios, quem saberia por quanto tempo. Ela seria capaz de suportar? Cassie duvidava. Sua mente parecia estar sobrecarregada, com campainhas de alerta vermelho soando por todos os lados. Sua habilidade de raciocínio lógico se desligara completamente. O choro histérico tinha lhe deixado com náusea. De fato, ela passou algum tempo vomitando no vaso sanitário de metal entalado no minúsculo espaço atrás da cama. Depois, ela desabou de joelhos ao lado da cama e enterrou o rosto no cobertor azul áspero. Ela ficou deitada, seus soluços diminuindo gradualmente, até escorregar da cama, caindo no piso duro de linóleo. Asterisco preocupada, a policial Arya Chandra espiava através das barras. A ruiva bonita sofrerá um ataque de histeria tão grave que a policial estivera a ponto de chamar o médico da delegacia, já que julgava que um calmante deveria ser administrado. Agora, ela havia finalmente se acalmado, mas estava no chão. A garota deveria, ao menos, estar na cama. Lendo a ficha de acusação, Chandra descobriu que ela havia sido presa em casa. Parecia sóbria, sem a influência de nenhuma droga, apesar de ter ficado histérica ao ser presa, tentando resistir à polícia. Chandra suspirou. A garota era bonita, frágil e inofensiva. Não faria nenhum bem a ela ficar deitada no chão. Quando os detetives voltassem, mais tarde naquela manhã, ela seria levada para ser questionada. Precisava de descanso. Fique de olho em mim, pode ser? Ela pediu ao sargento que acompanhava seu turno. Preparou um chá morno e doce em um copo de papelão e entrou na cela, com o sargento de pé do lado de fora da porta trancada. Chandra repousou o copo na prateleira. Vamos, querida. Levante. Descansará melhor na cama. O chão está muito frio para ficar aí. Ajudou a garota, pensando no estado dela e se perguntando se deveria chamar o médico. Afinal, ela tremia e começava a chorar de novo. É uma armação, ela continuava repetindo. Querida, precisa descansar. Aqui está o seu chá. Colocou o copo na mão da garota, notando que estava gelada, e o manteve firme enquanto ela bebia. Ela tinha chorado tanto que precisava de líquido. Quando Chandra teve certeza de que a garota poderia segurar o copo, soltou-o. Quando o chá acabou, ajudou-a a subir na cama e puxou um cobertor sobre ela. Em seguida, saiu, esperando que ela se acalmasse e conseguisse dormir. 1 hora depois, retornou para checar Cassie, trazendo-lhe mais um copo de chá. Ainda estava dividida sobre chamar o médico da polícia, porque, embora a garota tivesse finalmente parado de chorar, ela tremia violentamente. Sinto muito, ela sussurrou quando um pouco de chá espirrou no chão. Está tudo bem. Tente ficar calma. Lembre-se, ninguém está te perseguindo. Só precisam seguir o procedimento. Retornando para a recepção, Chandra viu que Parker tinha voltado ao trabalho. Não havia necessidade de perguntar se ele tinha dormido, porque ele obviamente passará o intervalo na academia. O cabelo dele ainda estava molhado do banho e ele carregava a bolsa da academia no ombro. Bom treino? Ela perguntou. Ótimo. Mantém minha sanidade. Ele sorriu com malícia para ela. Vão questionar a garota agora? Não pegue pesado. Ela está muito nervosa. Parker franziu o senho. Chandra, ela não merece tratamento especial. Ela é uma assassina. Vamos colocar o que ela fez na mesa, e ficarei muito surpreso se ela não ceder à pressão imediatamente e confessar tudo. Ela diz que não fez nada. Ela me disse, ficava repetindo. Toda a evidência aponta para o fato de que foi ela. Se ela diz outra coisa, é uma mentirosa. Mentirosa. Chandra perguntou. Você acha mesmo? Chandra desejava ter mais experiência. Só estava nesta unidade há 1 ano, ainda em treinamento para ser detetive. Não tinha nenhuma prova de que a garota de cabelos loiro-avermelhados não estava mentindo, só uma intuição. E de que servia a intuição quando ainda se estava em treinamento? Parker suspirou pesarosamente, apoiando o braço na mesa da recepção. Falando com a voz baixa, ele disse, isso é pessoal para mim, entende? Ryan Elise era meu amigo. Eu o conheci na academia. Treinava com ele quando os meus turnos permitiam. É. Chandra perguntou. Não estava surpresa, porque nesta cidade pequena havia apenas uma delegacia e uma academia. Ele era um bom sujeito, um homem de família, que falava muito bem da esposa e dos filhos. Ele era dono de uma empresa de aluguel de barcos, eu acho. Ele treinava pesado, regular como um relógio, segunda a sexta, às vezes aos sábados, das 7 às 8:30. Quando tínhamos a chance de treinar juntos, ele era um parceiro fantástico para levantar pesos. Parker sorriu com tristeza. Lembro que ele contou que a família dele pensava que ele ia trabalhar cedo todos os dias. Era o que ele dizia. Mas, em vez disso, ele estava na academia. Chandra levantou as sobrancelhas. E está chamando a garota de mentirosa? Parker franziu o senho. Ela está viva. Ele está morto.
Vou pegar tão pesado com ela quanto for preciso. Frustrada, Chandra respirou fundo, pronta para rebater, mas seu telefone tocou em seguida e Parker se afastou. Só podia esperar que o interrogatório não terminasse quebrando esta garota frágil e nervosa. Capítulo 34. Quando Cassie ouviu o barulho de passos em direção à porta de sua cela, nervosismo fervilhou dentro dela e tudo que podia fazer era se levantar. Sentia-se tonta e desorientada, incapaz de formular até mesmo a frase mais simples. Como seria capaz de resistir aos ataques deles? Os dois policiais pareciam sérios. Parker, em particular, era hostil. Ele nem sequer a cumprimentou, embora Bruton tivesse oferecido um breve bom dia. Pelo menos não algemaram desta vez. Porém, enquanto ela caminhava ao lado deles, começou a sentir mais tontura a cada passo. A pequena sala de interrogatório estava quente e abafada. Ela desabou na cadeira de metal, olhando para a mesa enquanto os dois policiais se sentavam do lado oposto, ligando o equipamento de gravação. Depois de declarar o nome e o endereço dela para o registro, Parker foi direto ao ponto. Fale sobre o que aconteceu ontem à noite. Em detalhes, por favor. Não deixe nada de fora. Informe os horários aproximados, se for possível. Cassie teve vontade de chorar. Onde ele estava indo com isso? Por que ele continuava lhe pedindo a mesma coisa? Ele estava tentando provar que ela era responsável, de alguma forma, pela morte de Ryan? Como ela poderia ser responsável pelo que outro adulto escolhia fazer? Dei jantar para as crianças e as coloquei na cama antes das 8h30. A voz dela soava fraca e apática. Será que ela mesma acreditaria que fosse uma testemunha credível? Achava que não, e eles também. Podia ver no rosto deles. O casal Elise retornou por volta das 10 horas. Eles estavam, bem, Ryan estava um pouco tonto, e Trish muito bêbada. Ryan colocou Trish na cama e voltou. Tomei uma taça de vinho com ele na varanda, atualizando sobre as coisas. Não demorou muito. Eu estava na cama antes das 11 horas. Ele ficou na varanda. Depois, o que aconteceu? Como eu disse, acordei de um pesadelo. Notei que a luz do lado de fora ainda estava acesa. Fui checar e o encontrei. Tinha sido sonho atraí-la para o jardim chuvoso? Após seu confronto com Ryan, ela sofrerá um colapso de estresse e talvez tivesse visto, ou feito, algo do qual não se lembrasse. Poderia ser por isso que a polícia acreditava que fosse culpada. Por que ficam me perguntando isso? Não sabia que ele ficou bebendo lá fora, no frio, ou que tinha terminado outra garrafa de vinho. Nem sabia que as pessoas podiam morrer tão facilmente com a exposição. Por que estão me acusando? Eu não o tranquei para fora ou o amarrei à cadeira. O que queriam que eu tivesse feito? Sua respiração estava mais rápida e ela sentia o início dos soluços. Os policiais trocaram um olhar que Cassie não entendeu. Pensou que Parker parecia temporariamente confuso, mas Bruton continuou, impassível. O corpo de Ryan Elise foi levado diretamente para a autópsia e uma série de testes. Os resultados saíram há 1 hora, e era o que suspeitávamos. O Sr. Elise não morreu pela exposição, nem de causas naturais ou evitáveis. Ele morreu porque o vinho que bebeu estava contaminado com uma grande quantidade de veneno de rato. O olhar dele perfurou Cassie, e ela ficou sem palavras com um choque opressor. Somente agora ela entendia todas as implicações da morte dele. Veneno de rato, o veneno que ela mesma havia comprado, depois guardado, porque as ratoeiras estavam esgotadas. Sua mente estava girando. Alguém envenenara Ryan. Envenenamento. Como tinha acontecido? E quando? O que seria preciso para fazer alguém deliberadamente adicionar aquele veneno à garrafa de vinho, sabendo que ele beberia e morreria? Quem poderia ter feito algo assim, de modo tão insensível? Ela lembrou-se do vômito tingido de vermelho na parte da frente da camisa dele, imaginando que deveria ser sangue. Estou passando mal, ela disse, repentinamente, e Parker pulou da cadeira. Agarrou o balde no canto, empurrando na direção dela bem a tempo. Cassie vomitou no balde de plástico cinza, incapaz de apagar a imagem do vômito sangrento de sua mente. Veneno de rato. Alguém havia o envenenado e ele tinha morrido. Ela tinha se sentido bem depois do vinho que tinha bebido, nem mesmo passara mal. Cassie supôs que isso a fazia parecer ainda mais culpada. Podem me dar um pouco de água? Ou ela pediu. Sua voz estava trêmula e sua boca tinha um gosto horrível. Lavou o gosto com a água em temperatura ambiente que lhe trouxeram, cuspindo no balde, sentindo-se humilhada e indefesa por ter que fazer isso sob os olhares antipáticos deles. Você comprou o veneno, correto? Sem a chance de se recuperar. Cassie pressentiu que este interrogatório seria implacável. Sim. Era para eu comprar ratoeiras, mas na loja não tinha, então o vendedor recomendou o veneno. Depois, Ryan disse que não usava veneno na casa. Pediu para que eu trocasse depois. Mas você não trocou? Por quê? A pergunta de Parker parecia acusatória. O meu carro quebrou. Mas você tinha o uso de outro carro, correto? Só alguns dias depois. Àquela altura, eu tinha me esquecido do veneno. Eu nem pensei em devolvê-lo. Era para eu ter ligado para a loja e perguntar se tinham as ratoeiras no estoque. A essa altura, você tinha descoberto que o Sr. Elise era casado e que a situação dele não era como você acreditava. Parker inclinou-se para frente. Sim. Fiquei confusa porque ele ficava dizendo uma coisa para mim, mas agia de forma diferente com ela. Fiquei muito infeliz. Decidi ir embora. Já teria ido embora ontem à noite se eles tivessem chegado mais cedo, mas eu não poderia deixar as crianças sozinhas. Seu passaporte. Agora, Bruton falava, fazendo-a engolir o nervosismo. Sim, você não tem um visto de trabalho para o Reino Unido. Está aqui com um visto de turista. Como eu disse, era uma amiga. O rosto de Bruton era como um trovão. Entrevistamos a esposa de Ryan Elise hoje pela manhã.
Ela confirmou que nunca conheceu você e que o marido dela nunca havia lhe mencionado. Uma mentira, e ela foi pega. Por um momento, Cassie ficou atordoada com a ironia. Isso poderia afundá-la. No meio tempo, Ryan tinha contado milhares de mentiras e vivia sua vida sem nenhuma consequência, até o fim, pelo menos. Tudo bem. Não é exatamente verdade. Parker assentiu com satisfação ao anotar sua confissão. Cassie pressentia a antipatia dele quanto a ela, apesar de não saber por quê. Era como se ele quisesse que ela tivesse cometido este crime e estava convencido disso. Ele não parecia ter um pingo de simpatia por ela. Será que eles sequer consideravam outros suspeitos? Certamente, a esposa sempre era uma suspeita em casos assim, mas não parecia nem um pouco que eles duvidavam da versão de Trish. ¿Cómo podría convencelos de considerar Trish como suspeita? Havia um modo de redirecionar a atenção para ela? Encarou Parker, olhando para os braços grossos e musculosos cruzados sobre a mesa e a testa larga franzida. Ele era um cara forte e focado. Então, talvez ela precisasse tentar ser forte também. Ela só havia mostrado desespero, fraqueza e fragilidade. Talvez, na mente dele, isso a pintasse como uma vítima. Bruton parecia mais neutro, embora talvez simplesmente escondesse melhor seus sentimentos. De qualquer forma, eles haviam flagrado sua mentira. Era a pior coisa que poderia ter acontecido. Talvez ela devesse ter admitido que viera aqui para trabalhar por dinheiro, mas, então, teria confessado infringir a lei e eles usariam isso contra ela. Qualquer resposta pintava Cassie como uma testemunha duvidosa e uma criminosa. Simplesmente não haveria um bom resultado naquela linha de questionamento. Poderia acusar qualquer outra pessoa, incluindo Trish, de ter cometido esse crime, mas por trás de suas palavras não haveria peso. Se havia mentido sobre uma coisa, ela poderia mentir novamente. Uma mentira menor levaria a uma maior. Era por isso que não acreditariam nela, e ela sabia que isso seria usado contra ela. Isso fazia Cassie pensar em Ryan novamente, e o cérebro dela girava ao pensar na imensidão de mentiras que ele havia contado. A audácia do que ele tinha feito, enganando-a, parecia tão chocante quanto da primeira vez que ela havia se dado conta de tudo. Ela tinha tido vontade de matá-lo. Cassie sentiu um arrepio de medo ao se lembrar dos pensamentos sanguinários que tivera sobre Ryan, a raiva que sentirá dentro dela. Não poderia contar à polícia ou considerariam isso como uma confissão. Tampouco poderia contar a ele sobre sua memória fragmentada sob estresse e aquele estranho incidente de sonambulismo que tivera antes de ele morrer. Engoliu em seco ao se perguntar o quanto se lembrava daquela noite. E se o interrogatório implacável desencadeasse memórias que ela nem sabia ter? Horrorizada, Cassie visualizou-se indo até o armário, abrindo veneno, adicionando-o ao vinho. Imaginou-se mexendo líquido para garantir que estivesse dissolvido, cheirando e assentindo, satisfeita, ao sentir apenas o aroma frutado e terroso. Servindo uma taça não contaminada para si mesma, caminhando até Ryan com um pedido de desculpas humilde e dizendo que acreditava nele, afinal. Aguardando e assistindo enquanto ele bebia o líquido mortal. E se essas memórias reprimidas tivessem causado seu sonambulismo? Olhando para os policiais, Cassie viu, para seu alívio, que eles liam suas anotações. Talvez isso significasse que o interrogatório havia acabado por hoje. Mas, então, Parker repousou a caneta e apanhou o passaporte dela outra vez, folheando-o cuidadosamente. Vejo aqui que você tem um visto de estudante para a França, carimbado em outubro. Então, estava trabalhando lá. Era para ser um contrato de 1 ano, correto? O que aconteceu? Cassie ficou sem respiração. Pensava que a informação contida em seu passaporte não poder causar mais apuros, mas agora percebia que poderia e causaria. A família para a qual eu trabalhava não precisou mais de mim, ela disse. É mesmo? A voz de Parker pingava sarcasmo e ela não conseguiu convocar a coragem para olhar nos olhos dele. Em vez disso, encarou a mesa. Pode oferecer o nome e as informações? Ele a pressionou. Precisaremos checar se houve alguma irregularidade durante o breve período em que você foi empregada deles. Irregularities. Agora, parecia não haver ar na sala. Ela não poderia mentir para escapar dessa. Era sério demais, mesmo que a verdade incriminasse instantaneamente. Ela pensou em seu antigo patrão e perguntou-se se ele estava na prisão, aguardando o julgamento. Ele havia insistido, desde o começo, que tinha sido acusado injustamente do crime. Agora, Cassie descobria exatamente como era se sentir assim. Era uma virada irônica que ela tivesse terminado na mesma situação. A única diferença sendo que ele possuía uma equipe jurídica de ponta, trabalhando dia e noite para exonerá-lo, e ela não tinha ninguém. Eu estava trabalhando para a família du Bois, ela disse. Pierre Dubois me contratou. Fez-se um breve silêncio e, então, conforme Parker se dava conta de quem ela falava, ela viu a chama de triunfo nos olhos dele. Capítulo 35. Quando Chandra entrou na sala de conferência, após devolver a ruiva à sua cela, encontrou Parker e Bruton discutindo o caso. A conversa entre eles era acalorada. É coincidência demais, Parker insistiu. Ela trabalha para aquela família francesa e a noiva termina morta. Agora, trabalha para esta família e o marido termina morto. O que ela é? Sei que estou pensando muito adiante, mas isso aponta para uma metodologia de serial killer. Bruton sacudiu a cabeça. Por ser mulher, é menos provável que seja serial killer. Veja só, talvez seja puro azar, mas também há a possibilidade de que as experiências no trabalho anterior tenham levado a garota ao limite. Uma jovem que é mentalmente instável e que passou por experiências traumáticas com uma morte suspeita em seu local de trabalho. Isso pode ser um gatilho. Pode ser, Parker concordou. Já que ela fazia parte da equipe, mesmo como membro júnior, Chandra ficou tentada a defender a garota, mas se conteve. Eles tinham mais experiência, menos ingenuidade, do que ela. Embora ela não acreditasse no que estava ouvindo, tinha que aceitar que talvez as conclusões deles estivessem corretas.
Bruton falou forçosamente, contando nos dedos de cutículas bem feitas. Primeiro, o incidente traumático na França. Segundo, ela chega a um lugar que acredita que é seguro. Terceiro, seu suposto protetor, que tinha seduzido, prova-se ser um mentiroso quando sua esposa retorna para casa. Ela não teve sorte. É uma pessoa ansiosa, veja os remédios que encontramos na mala dela. Ela cede à pressão do estresse. Isso tudo pode ter sido extremamente estressante. Parker assentiu, sério. É uma boa explicação alternativa. Ou ela mesma pode não lembrar direito. O testemunho dela foi instável. Não duvido que, se a questionarmos por 3 dias seguidos, podemos conseguir 3 versões diferentes dos eventos. Está dizendo que ela pode ter cometido assassinato e reprimido a memória? Parker inclinou-se para a frente. É uma possibilidade, considerando as nossas primeiras impressões dela e os medicamentos que ela toma. No entanto, também pode não ter tido nada a ver com ela. Não podemos desconsiderar que ela pode ser inocente. Lembre-se, ela parecia genuinamente surpresa que ele não tivesse morrido de exposição, Bruton disse. Agora, foi a vez de Chandra sentir, concordando avidamente. Onde está o suspeito alternativo? Parker argumentou. Temos uma família na situação. Bruton soava cínico. Uma família unida, apesar de Ryan Elise não ter sido claro com a garota sobre ser casado. Chandra julgava ser interessante que Parker não queria usar o termo mentira. Bruton suspirou, impatient. Olhe, o Sr. Elise era claramente um mentiroso patológico. Chandra sentiu uma onda de satisfação por Bruton não partilhar da lealdade de Parker. Você não sabe. Parker pulou para a defesa de seu amigo. Ele podia simplesmente estar querendo levá-la para a cama. Mesmo assim, eles dormiram juntos e a esposa sabe. Portanto, não podemos eliminá-la como suspeita ainda. Bruton, ela só descobriu sobre o caso quando nós contamos. Ela não tinha ideia antes do fato. Você viu como ela ficou chocada e chorosa. A senhorita Vale aparentou estar chocada e chorosa também. Bruton recordou. A senhora Elise contou que voltaram para casa, bêbados, depois de uma viagem romântica e desmaiaram na cama assim que chegaram. Não é a preparação de um assassinato, Parker disse. Bem, onde está a evidência que aponta para a senhorita Vale? Bruton perguntou e, agora, Chandra percebeu que Parker ficou repentinamente calado. A esta altura, não há evidência, Bruton continuou. Não o bastante, pelo menos. Podemos entrar em contato com os advogados de Pierre Dubois e sua família, mas qualquer relato dele seria apenas evidência de caráter. Não é uma prova. Parker esmurrou a mesa em frustração. Você está certo. Precisamos de provas, de alguma forma. Uma confissão seria suficiente. Se não, alguma evidência concreta, incontestável. Chandra estava horrorizada, pois parecia que eles estavam buscando soluções para derrubar a garota. Nenhum deles tinha alguma empatia por ela. Ela estivera chorando rios outra vez quando Chandra acompanhará de volta sua cela. Para piorar, ela arfava, dizendo eu mereço isso. Eu mesma me trouxe aqui entre os soluços. Chandra tomou uma respiração e decidiu dizer o que pensava. Não poderia haver um suspeito alternativo que não faz parte da família? Não é possível que Ryan Elise tenha feito isso antes. Isto é, dormir com outras garotas. Parker levantou o olhar com o senho franzido. É possível, mas a senhora Elise não tinha conhecimento de nenhum visitante recente na casa. Excito a faxinera. Ela mencionou receber ajuda 2 vezes por semana. Bruton adicionou. Com certeza questionaremos a faxineira, mas ela não é uma suspeita neste momento. A senhorita Vale, sim. Então, temos que construir um caso sólido contra ela, porque temos a obrigação. Afinal, alguém matou o Sr. Elise. Chandra suspirou. As coisas não pareciam boas para a garota. E o que ela própria sabia, afinal? Esses detetives eram profissionais experientes, e se acreditavam que Cassandra Vale era uma assassina, então, provavelmente, ela era. Não poderia ser suicídio? Ou ela arriscou? Parker sacudiu a cabeça. A causa da morte e o fato de que não havia um bilhete eliminaram a opção imediatamente. Ah, Chandra disse, desapontada. Mesmo assim, bem pensado, Bruton disse, com aprovação, e Chandra sentiu uma centelha de orgulho. Tem alguém tomando conta da recepção? Parker olhou deliberadamente para o monitor que mostrava a câmera da recepção. Acompanhando o olhar dele, Chandra viu que um civil estava entrando. Estou a caminho, ela disse. Depressa, saiu da sala de interrogatório e foi para a recepção. A mulher esperando lá era uma morena alta e esbelta, com corte de cabelo perfeito, em um estilo bob, vestindo um casaco cheio de estilo que Chandra imediatamente cobiçou, embora soubesse que provavelmente custasse mais do que seu salário do mês. Desculpe pela demora, senhora, Chandra disse. Como posso ajudar? Meu nome é Trish Elise, a mulher respondeu com a voz calma e autoritária. Acredito que vocês estejam com a minha au pair, Cassie Vale, suspeita de assassinato. Vim afiançá-la. Chandra encarou a mulher em completo choque. Não podia acreditar no que estava acontecendo. A viúva da vítima tinha chegado para tirar a suspeita do assassinato da cadeia. Por quê? Em meio à sua confusão, tudo o que ela pensava era que Parker ficaria furioso.